Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida diante deste sábado maravilhoso. Estamos iniciando o nosso final de semana em oração, jejum e também o compartilhar da palavra de Deus, que é muito especial para nós. E diante desse dia eu queria compartilhar contigo Atos capítulo 13, que diz assim, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado por Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Selêucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João esteve com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magias e era falso profeta. Ele era assessor de procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque ouvira a palavra de Deus. Mas Elimãs, o mágico, este é o significado de seu nome, opôs a eles e tentava desviar a fé de procônsulos. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para este homem e disse: filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda a espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoas e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge, prosseguiram até Antioquia da Psídia. No sábado, encontraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes das sinagogas lhe mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se em pé, Paulo fez um sinal com a mão e disse: israelitas e gentios tementes a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a permanência no Egito. Com grande poder os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações de Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhe Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei em Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência deste homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Enquanto estava completando sua carreira, João disse: quem vocês pensam que eu sou?
não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno de desatar. Irmãos, filhos de Abraão e gentios tementes a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas, ao condená-lo, cumpriram a palavra dos profetas, que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que matassem e executassem, ou mandassem a executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e colocaram um sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham estado com ele na Galiléia e até Jerusalém. Eles agora são testemunha deles para o povo. Nós lhe anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu aos nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. Como está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarado nessas palavras. Eu lhe dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim ele diz em outra passagem: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado e com os seus antepassados o seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saiba que mediante Jesus lhe é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado, de forma que as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés, cuidem para que não lhe aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo lhe convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus estrangeiros piedosos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Esses conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. Nos sábados seguintes, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhe responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que as rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna. Agora nós voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de vocês luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegravam-se e bendiziam a palavra do Senhor. Assim criam que todos os que iam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevadas oposição e os principais da cidade, e provocavam perseguição contra Paulo e Barnabé. Os expulsaram do seu território, até sacudiram o pó dos pés em protesto contra eles, e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Olha só que maravilhosa palavra diante deste sábado sobre a sua vida. Realmente nós vemos
a história de Barnabé e de Saulo, ao qual venceram o apóstolo Paulo, cheios do Espírito Santo, anunciando a palavra de Deus. Que diante desse final de semana, você possa ser um instrumento na mão de Deus, que você possa ser um atalaia. Anuncie a palavra de Deus a todos aqueles que estiverem à sua volta, e assim vamos avançando, vivendo a palavra de Deus todos os dias de nossas vidas. Amém? Um forte abraço, Deus te abençoe. Amanhã estaremos compartilhando Atos capítulo 14. Abraço!